Olá, bem-vindos à nossa 10ª aula, aula de número 10, ainda capítulo 1, item 2 do livro Ação Humana, correto? Onde nós estamos tratando dos pré-requisitos da ação humana, onde já passamos pelo sub-item que trata do assunto sobre a felicidade. E, por fim, precisamos falar também de mais um subtítulo, que é sobre instintos e impulsos. E, sem mais delongas, vamos compartilhar texto. Então, sobre instintos e impulsos. Bom, lembrando que Mises está escrevendo um tratado, né, uma nova ciência, um tratado, e, portanto, ele precisa colocar esses subitens de forma subsidiar de conceitos. Nós que estamos nos formando, como ele já até falou lá atrás na introdução, e no item 1 do capítulo 1, que nós precisamos debater com as pessoas que venham dizer que a economia é uma ciência retrógrada, ou econometristas que venham a dizer que a economia austríaca é retrógrada. Nós temos que estar sempre buscando combater tais falácias. Pois bem, sobre instintos e impulsos. O método utilizado pela sociologia dos instintos não favorece a compreensão dos problemas fundamentais da ação humana. Essa escola classifica os vários objetivos concretos da ação humana e atribui a cada classe um instinto específico como seu propulsor. O homem é considerado um ser guiado por vários instintos e propensões inatos. Supõe-se que esta explicação arrasa de uma vez por todas com os ensinamentos odiosos da economia e da ética utilitária. Entretanto, Feuerbach já observava corretamente que todo instinto é um instinto para a felicidade. Opa! Feuerbach já observava corretamente que todo instinto é um instinto para a felicidade. Então, tem uma nota de rodapé que nós não leremos, porque é somente uma direção para quem quiser buscar este livro, essa obra, e se aprofundar no assunto. Ou seja, é uma referência bibliográfica de Mises. O método, continua na leitura, o método usado pela psicologia do instinto e pela sociologia do instinto consiste numa classificação arbitrária dos objetivos imediatos da ação e uma hipóstase de cada um deles. Onde a praxeologia diz que o objetivo de uma ação é remover algum desconforto, a psicologia do instinto o atribui para a satisfação de um impulso instintivo. Então, eu vou deixar grifado isso, que Mises vai, obviamente, discorrer. Muitos defensores da escola do instinto estão convencidos de terem provado que a ação não é determinada pela razão, mas provém das insondáveis profundezas das forças, impulsos, instintos e propensões inatas, que não são passíveis de qualquer explicação racional. O Mises está aqui daquele jeito dele de escrever, onde ele vai colocando as antíteses de forma afirmativa para depois debatê-las. Estão certos de terem conseguido revelar a superficialidade do racionalismo e desacreditar a economia, comparando-a a um tecido de conclusões falsas extraídas de falsas pressuposições psicológicas. O item 4, como já vimos, também é uma referência bibliográfica. No entanto, racionalismo, praxeologia e economia não lidam com as causas e objetivos finais da ação, mas com os meios usados para a consecução do fim pretendido. Opa! Mises, antes de defender alguma coisa, já está dizendo: não importa o que leva um homem a agir, não importa se são impulsos ou instintos. O que importa, para a praxeologia, para a economia,
são as causas e objetivos, não são as causas e objetivos finais, mas para a praxeologia, o racionalismo, a praxeologia e a economia, elas lidam com os meios usados para a consecução do fim pretendido. Por mais insondáveis que sejam as profundezas de onde emerge um impulso ou um instinto, os meios que o homem escolhe para satisfazê-los são determinados por uma consideração racional de custos e benefícios. Ou seja, então, racionalismo, praxeologia e economia não lidam com as causas e objetivos finais da ação, como ele já tinha dito anteriormente, mas com os meios usados para a consecução do fim pretendido. Por mais insondáveis que sejam as profundezas de onde emerge uma vontade, um impulso, um instinto, os meios que o homem escolhe para satisfazê-lo são determinados por uma consideração racional de custos e benefícios. Quem age por impulso emocional também exerce uma ação. Opa, vamos grifar isso. O que distingue uma ação emocional de outras ações é a avaliação de seu custo e do seu benefício. Então, o que distingue uma ação emocional de outras ações é a avaliação de seu custo e seu benefício. Emoções perturbam as avaliações. Conclusão, que frase forte, mas que todo mundo sabe. Não se toma decisões em momentos de grandes emoções. Para quem age arrebatado pela paixão, o objetivo parece mais desejável. E o preço, aqui está errado, tá? No livro, a nova edição não está correta. E o preço a ser pago parece menos oneroso do que quando avaliado friamente. Ou seja, quando por motivos banais, mas cheios de emoção, você mata alguém, naquele momento, arrebatado pela paixão, o objetivo parece mais desejável do que o preço a ser pago. Ninguém contesta, continua na leitura, ninguém contesta que mesmo agindo emocionalmente, o homem avalia meios e fins e dispõe-se a pagar um preço maior pela obediência ao impulso apaixonado. Punir de forma mais suave, aqui é bacana essa parte, hein, pessoal? Punir de forma mais suave ofensas criminais cometidas num estado de excitação emocional ou de intoxicação, vou deixar isso grifado, ou de intoxicação, do que se punem outras ofensas, equivale a encorajar tais excessos. E aqui eu já quero deixar aqui um pensamento, homens e mulheres divergirão, e a divergência é bem aceita em nosso curso, mas quando a mulher mata em estado de excitação emocional por conta da depressão pós-parto, você aliviar as consequências desse ato, mesmo que ela está num estado de emoção que ela não escolheu, mas que advém de uma situação biológica depois do parto, punir de forma mais suave ofensas criminais cometidas no estado de excitação emocional, ou porque o cara tinha enchido a cara, ou porque o cara estava sob efeito de remédios barbitúricos, sei lá eu. Fazer isso, independentemente das nossas crenças, lembrem-se que para a praxeologia nós somos ciência. Para nós são fins e meios, meios e fins. Então não cabe a gente julgamento de valor. Então fazer esse tipo de referendo equivale a encorajar tais excessos. Isso é uma conclusão lógica, racional. A ameaça de severa retaliação não deixa de frear mesmo as pessoas guiadas por uma paixão aparentemente irresistível. E esse finalzinho de parágrafo vai ajudar muito Mises lá no capítulo 8, item 2 do livro, quando ele vai tratar do assunto anarcocapitalismo. Isso é bem no começo do livro. Anarcocapitalismo e liberalismo clássico austríaco minarquista. Então, essa parte que está aí, que eu não vou grifar, mas que fique aí muito bem gravado na cabeça de vocês da página 41. Comecinho da página, a ameaça de severa retaliação
não deixa de frear mesmo as pessoas guiadas por uma paixão aparentemente irresistível. Interpretamos, continuando a leitura, interpretamos o comportamento animal com a pressuposição de que o animal cede aos impulsos que prevalecem no momento. Como observamos que o animal se alimenta, coabita e ataca outros animais, ou os homens, falamos de instintos de alimentação, de reprodução e de agressão. Supomos que esses instintos sejam inatos e requeiram satisfação. Mas o mesmo não ocorre com o homem. O homem não é um ser que não possa abster-se de ceder ao impulso que mais urgentemente lhe exige a satisfação. Epa! Então, o homem é um ser que pode abster-se de ceder ao impulso que mais urgentemente lhe exige a satisfação. O homem é um ser capaz de subjugar seus instintos, emoções e impulsos, que pode racionalizar seu comportamento. Tem profundidade aqui. O homem, por mais tentado por uma mulher, que seus instintos animais aflorem, que ele gostaria muito de fazer sexo com ela, ele se limita a esses instintos animais, tá certo? Ele subjuga esses instintos, essas emoções, esses impulsos, e racionaliza seu comportamento. O homem é capaz de renunciar à satisfação de um impulso ardente para satisfazer outros desejos. Quais desejos? Ser bem aceito na vida em sociedade. Ele não pode atacar uma mulher só porque ela é bonita e apetece seus desejos sexuais, ou qualquer outro assunto nesse mesmo sentido. Óbvio que eu estou dando o exemplo de uma mulher, não estou sendo sexista. A mulher também pode ter as mesmas características de apetite sexual, que talvez não entregue, porque culturalmente na sociedade uma mulher não é bem vista quando se entrega a todas as suas paixões sexuais. E, portanto, ela refreia tais sentimentos. Independentemente disso ser um resultado de uma sociedade machista ou não, ela ainda racionaliza, ele ainda racionaliza seu comportamento. Isso é uma questão, é uma dádiva que nos é dado, né? Que nos é dado até redundante, é uma dádiva que nos é concedida ao homem ter esse discernimento de valoração. O homem não é um fantoche de seus apetites. Um homem não violenta qualquer mulher que excite seus sentidos, não devora qualquer pedaço de comida que lhe apeteça, não agride qualquer pessoa que gostaria de matar. O homem, não que ele não tenha essas vontades. O homem organiza suas aspirações e desejos numa escala, e escolhe. Em resumo, ele age. É um ponto muito forte, porque isso tem a ver com tudo, da praxeologia à economia. O homem organiza suas aspirações e desejos numa escala e escolhe. Isso é a ação humana. Em resumo, ele age. O que distingue um homem de uma besta é precisamente o fato de que ele ajusta seu comportamento deliberadamente. O homem é o ser que tem inibições, que pode controlar seus impulsos e desejos, que tem o poder de reprimir desejos e impulsos instintivos. Pode ocorrer que um impulso apresente-se com tal veemência que nenhum ônus provocado por sua satisfação pareça suficientemente forte para impedir o indivíduo de satisfazê-lo. Neste caso, também há escolha. O homem decide por ceder ao impulso em questão. Eu vou grifar para voltar, vou ler a nota de rodapé, que não é uma referência bibliográfica, merece ser lida. Nestes casos, tem especial importância a circunstância de que as duas satisfações em questão, aquela esperada se cedermos e aquela que teríamos se evitássemos suas consequências desagradáveis. E elas não são simultâneas. Nós veremos adiante nas páginas 485 e 496, pouquinho antes de entrar na economia de mercado, a parte da economia propriamente dita do livro. Mas o que Mises coloca aqui para a gente finalizar essa aula? Pode ocorrer que um impulso apresente-se com tal veemência
que nenhum ônus provocado por sua satisfação pareça suficientemente forte para impedir o indivíduo de satisfazer. Vamos lembrar do caso de um assassinato, aquele momento em que o impulso é tão grande que nada te impeça de fazê-lo, porque você não consegue controlar, né? De tão forte que é o impulso. Mas nesse caso, também há escolha. O homem decide por ceder ao impulso em questão e abre mão de não ceder e não sofrer as consequências. Com isso, a gente termina efetivamente o nosso item 2 com essa aula 10. E aí passaremos na próxima aula já para o item 3 do livro, correto? Somente para que já fique aí o gostinho. Ação humana como um dado irredutível. Que história é essa de dado irredutível? Uma aula magnífica e imperdível. Até lá!